de automação? Prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas? Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e... ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Resultados Digitais. Meu nome é João, eu sou especialista de marketing digital, trabalho aqui no time de marketing da RD. E hoje a gente está com um tema super interessante aqui no nosso webinar, que é revendendo e evitando cancelamentos. Como se relacionar com uma base de clientes já existente, né? E para falar comigo hoje aqui, eu tenho a honra de trazer nossos dois convidados, que é o Tomás Duarte, o CEO da Track, e o Ivan Biava, CEO da Compass. Então sejam bem-vindos, eu peço que vocês se apresentem aí para o pessoal que está assistindo a gente, por favor. Beleza. Muito obrigado aí pelo convite, pessoal. É um prazerzão aí estar com vocês. Bom, vou começar me apresentando então. Eu sou Ivan, né? Sou CEO e fundador da Compass, uma empresa especializada em automação da experiência do cliente para produtos digitais, focada em pequenas e médias empresas. Então, a gente vem trabalhando desde 2015 com experiência do cliente e atualmente a gente já tem mais de 6 milhões de usuários aí que foram impactados aí pelo nosso produto em centenas de softwares aí espalhados pelo mundo. Então é isso aí, resumidamente. Legal, muito obrigado pelo convite, pessoal, muito obrigado pela presença aí também do João, está intermediando esse webinar. Olha, meu nome é Tomás Duarte, eu sou cofundador e CEO da Track, né? A Track é uma plataforma de gestão da experiência do cliente, né? Customer Experience Management, e nós atuamos medindo indicadores de experiência do cliente em tempo real, gerando uma série de ações, né, para que as empresas consigam reduzir essa distância entre o cliente e a própria empresa. Então, nós geramos indicadores em tempo real, nós coletamos indicadores através de canais digitais e geramos uma série de relatórios e dados úteis para que as empresas evoluam a experiência de consumo, enfim, dentro da sua jornada, né? Atualmente, nós atuamos com centenas de empresas, inclusive fora do Brasil, e nós também geramos um grande impacto, né? Igual o Ivan mencionou, nós temos hoje, ao longo de 8 anos, completando quase 200 milhões de consumidores que passaram já na nossa base de monitoramento, né? Então, basicamente isso. Legal, pessoal. Bom, e antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu só queria lembrar para você que está assistindo a gente que se você quiser fazer um teste gratuito aí do RD Station Marketing ou do RD Station CRM, você pode fazer só indo para a parte aqui de baixo da página, logo abaixo do vídeo você vai ter que ter um botão para você começar a interagir com o nosso RD Bot. Você pode começar a conversar com ele que ele vai te mostrar ali como você pode iniciar esse teste gratuito, beleza?
E para começar aqui o nosso bate-papo, eu começo trazendo, né, esse ponto que a gente está vendo hoje de mudança de cenário, né? Os hábitos de consumo estão mudando. Então, eu queria saber de vocês como que as empresas podem tornar os produtos e serviços delas mais relevantes para os clientes que elas já têm, no momento onde muita coisa mudou, né? Ó, Tomás, quer começar aí, meu cara? Legal. De fato, a crise econômica proveniente da crise de saúde, né, que nós estamos vivendo, ela gerou uma série de mudanças no comportamento do consumidor, no sentido amplo, e todo mundo já entendeu isso, né, e o contexto é bem genérico e óbvio. E quando a gente fala de hábitos de consumo, né, é um tema bem interessante, inclusive no ano passado eu pude estudar muito esse tema na Universidade de Harvard, tem um curso chamado Behavioral Economics, né, que é economia comportamental, e quando a gente fala de hábitos de consumo, as empresas que conseguem guiar a jornada para que o hábito de consumo seja algo factível, né, ou seja, para que você crie um hábito de consumo no seu cliente, fazendo o quê? Reduzindo atrito, criando recorrência, tornando a experiência frictionless, né, uma experiência muito mais fluida. Isso tem, enfim, trazido um grande retorno econômico para as empresas que saibam fazer isso, né? Então, ou seja, se você fazer um design de experiência, né, quando a gente fala de CX Umbrella, que é o guarda-chuva da experiência do cliente, o design de experiência é um tema muito importante, né, para que você consiga guiar hábitos de consumo. Então, o design de experiência é você vivenciar e entender cada ponto, né, de uma jornada, ou seja, de uma vivência que o consumidor tem, nós consumidores, nós pessoas, né, tenhamos com a empresa, e dessa maneira tornar essa experiência sempre positiva, agradável, fluida e sem atrito, né? Esse é o primeiro ponto. Então, trabalhar o design de experiência é muito importante. E o segundo ponto, a importância da user experience e design de interfaces, né? UX, UI. Atualmente, grande parte das interações de consumo que nós temos, elas são baseadas em interfaces, né, digitais, telas, né? E quando a gente fala de empresas hoje que estão conseguindo a lealdade do cliente, ou seja, clientes recomprando, recomendando, essas empresas, elas de fato investem muito na experiência do usuário, né, no ambiente digital. Por quê? Se você cria esse hábito também, ou seja, se é fácil de se é fácil de resolver, isso traz lealdade do cliente. Então, faz todo sentido você trabalhar com design de experiência, que tem o sentido a experiência do usuário, né, no sentido de tecnologia. E é importante também que, ou seja, esse é um pressuposto, né, a gente está preparando o terreno para que as empresas consigam atingir e criar novos hábitos de consumo. A de tecnologia, ela sempre vai falhar em algum momento, né? Então, quando ela falhar, é muito adequado, né, e necessário que você tenha que seja muito bem alinhado aos propósitos e valores da companhia, para o quê? Reforçar os valores, né? Ou seja, para que você entregue de fato uma boa experiência positiva, mesmo no momento de crise, no momento de fragilidade tecnológica, por exemplo, né? Então, é basicamente isso, assim, fazendo uma introdução, né? O Ivan pode complementar e na sequência a gente aprofunda ainda mais. Boa. Complementando o que o Tomás falou, o que eu observo, né? Que no momento que entrou a crise, o foco das empresas virou muito, ou pelo menos da grande maioria, né? Virou retenção de clientes e virou redução de gastos, no geral. Então, a forma de gerir a empresa num cenário de crise mudou bastante. Então, a gente vê a movimentação dos nossos próprios clientes ou de empresas que estão virando nossos clientes que estão totalmente preocupadas
com esse novo modelo. Junto com isso, tem uma preocupação muito grande de digitalização. Então, as empresas que não eram digitais ou que eram pouco digitais, agora estão sendo forçadas a se digitalizar e fazer isso o mais rápido possível e trazer uma experiência de qualidade, porque principalmente na era da economia da recorrência, onde você consegue, grande parte das vezes, né, testar o produto, ou pelo menos ver reviews, ver informações sobre, né, o poder tá no cliente, né, sobre a decisão, você acaba que, se você não entregar uma experiência de excelência, você vai fazer com que o usuário teste o produto, ou veja reviews negativos, né, ou tenha uma experiência ruim, e ele acabe não comprando. Ou então, quando ele compra, ele não vai reter. Então, por isso que o novo pensamento do consumidor, que é de consumir mais produtos digitais. Então, né, o e-commerce aí no cenário de crise está alavancando, EAD está alavancando, o uso de aplicativos, né, até de entrega, como entrega de alimentos, etc., também está aumentando. Então, quando você tem muitas opções, a experiência ela vai diferenciar, né, quem que vai ser vencedor e quem não vai. Então, a gente está vendo esse movimento das empresas, está vendo esse movimento do consumidor e pensando em como a gente ajuda os nossos clientes a se adaptar durante esse contexto. Então, a gente está vendo empresas que, pelo menos no nosso contexto, não sei como é que está sendo na Track, mas imagino que esteja acontecendo algo parecido, de empresas que antes deixavam, esse negócio de experiência cliente agora não é prioridade para mim, porque eu estou olhando para outra coisa. Agora, para nós, a conversa ficou mais fácil, apesar de ser um contexto de crise, porque agora não, Ivan, a experiência do cliente é o nosso foco, é a nossa prioridade, reter cliente é a nossa prioridade. Então, como é que a gente acelera a comunicação com os clientes durante esse momento de crise, onde a gente precisa estar perto? Como é que a gente traz uma experiência, né, do cliente melhor? Então, a gente está vendo esse mindset mudando das empresas, principalmente se preocupando mais com isso, e do consumidor, obviamente, consumindo mais e cada vez sendo mais crítico, né, no seu consumo, baseado muito na experiência que ele está tendo. Legal, pessoal. E aí, indo nessa linha aí de experiência também, como que a gente pode trabalhar com base, eu queria ver um pouquinho de vocês, o que vocês têm a falar, por exemplo, de estratégias de marketing digital que são tão conhecidas para adquirir novos clientes aí, as empresas acabam utilizando os canais, enfim, mas acabam esquecendo às vezes de usar para retenção de clientes, né? Então, como que as empresas podem trabalhar a estratégia de marketing digital para reter clientes também? Legal. Vou começar aqui. Acho que uma coisa que é interessante no marketing digital é como você pensa o mindset, né, sobre o ponto de vista da conversão, né? Então, você tem uma forma de atrair os clientes, né, para muitas vezes ele utilizar o teu produto ou falar com o time comercial para ele conhecer o produto e depois efetuar uma venda. E como é que eu faço isso após ele começar a utilizar o meu produto? Isso é essencial, né, dentro de uma jornada. Então, assim como, por exemplo, vou pegar o inbound como exemplo, né, eu faço um consumo de um conteúdo topo de funil, né, eu vou descendo dentro do funil, vou indo para conteúdos de meio de funil, de fundo de funil, aí eu faço uma levantada de mão, né, eu solicito um trial, eu solicito uma demonstração, uma consultoria, enfim, e aí após isso eu percebo qual que é o valor, né, que está sendo entregue naquele produto e efetuo a compra ou não. Então, como é que eu uso essa mesma lógica no consumo de um produto, né? Então, eu posso transportar esse mesmo mindset de consumo de, por exemplo, do conteúdo no inbound para um consumo do meu produto. Então, eu vou começar utilizando funções básicas do meu produto, depois eu vou descer ele para o meio do funil, vou começar a usar coisas um pouco mais avançadas, até chegar no final e começar a usar coisas complexas e mais robustas, porque o meu engajamento, quanto mais ele aumentar ao longo da minha jornada do cliente, mais eu vou ter um cliente feliz que vai virar advogado da minha marca e vai extrair mais valor. E, obviamente, nem preciso dizer que um cliente que extrai mais valor, ele tem uma maior possibilidade de ser retido na base.
Então, esse mindset eu vejo que é super interessante, assim, para usar como marketing. E aí, em termos práticos, né, fora isso, eu vejo que a comunicação com o cliente tem se intensificado bastante agora, né, nesse contexto que a gente está nesse momento. Então, e aí como é que a gente pode produzir desde conteúdos para ajudar o nosso cliente a passar, né, por esse contexto econômico, mas mesmo se não tivesse esse contexto econômico, como é que a gente ajuda o cliente, né, não só no âmbito do nosso produto, não só explicar o produto, mas como é que a gente ajuda estrategicamente eles usarem nosso produto. Como é que a gente ajuda eles, mesmo coisas que estão fora do nosso produto, mas que estão no sistema periférico ali do nossa empresa e que a gente pode contribuir. Que tipo de conteúdos são esses? Então, e aí, né, várias formas, né, não só artigo, e-book, né, mas aí, como é que o nosso cliente consome esse tipo de conteúdo? Então, tanto acelerar a comunicação, né, que vai vir aí o que está falando é muito de customer marketing, né? Então, como é que a gente continua ajudando o nosso cliente a extrair o máximo de valor do nosso produto? Como é que a gente ajuda ele lá no contexto dele a aumentar o sucesso da empresa, né? Não só, mas também com o nosso produto. E como é que a gente pensa essa jornada do cliente, de um ponto de vista de marketing, assim, ou de conversão, né? Como é que eu faço ele sair lá do topo do funil no uso do meu produto, para o meio, para o fundo, e a conversão lá no final pode ser uma renovação, pode ser um upsell, pode ser ele continuar na base e comprar mais produtos, enfim. Então, não necessariamente precisa ter um fim, né? Ou pode ser virar uma referência, né? Então, esse funil, de uma forma pensada, assim como existe em marketing e vendas, né, no âmbito comercial, eu acredito que é super válido, assim, no âmbito após ele virar cliente, ou então após ele acessar o produto. Legal. Vamos lá. Nós estamos vivendo uma era de ansiedade e burnout, né? Então, há uma tensão muito grande dos clientes e também das equipes, né? Ou seja, os clientes, vários estão com problemas, vários estão com portas fechadas, vários tiveram, enfim, queda de faturamento super representativa. E, por outro lado, as equipes também estão inseguras. As empresas estão enxugando seu faturamento, algumas empresas estão fazendo cortes, né? Há uma grande tensão. Então, o primeiro ponto, eu acho que na verdade, partir do princípio que o cliente está fragilizado. Então, mesmo que você não tenha identificado numa conversa, ou enfim, num diálogo, que ele teve problemas, você já pode partir do princípio que as pessoas estão fragilizadas, enfim, o isolamento social, a queda de receita, a saúde, né, prejudicada, ela ocasiona, né, essa fragilidade. Então, partindo desse princípio, nós temos que evoluir nossas regras de comunicação. Então, a gente precisa estar comunicando com muito mais transparência e calma, delicadeza, em todos os momentos. Então, a régua de comunicação ela tem que ser revista e refinada, tá? Porque a régua de comunicação, com bastante calma, transparência, velocidade também, ela elimina a ausência de expectativa, né? Se você tem alguém sempre do seu lado, se você tem sempre alguém te apoiando ali, você não vai ter ausência de expectativa. E a expectativa, ela gera uma certa frustração, ela gera uma insegurança. Se você não sabe o que vai acontecer, né, então você fica com receio. Ou seja, quando você começa a entregar bastante expectativa, em todos os momentos, você começa a entregar valor, né, dizendo, olha, eu estou do seu lado, a gente está aqui para resolver, fique seguro, o seu produto vai chegar, o seu serviço está sendo prestado, o seu prazo é esse, né, ou seja, gerando segurança e valor através de uma régua de comunicação. E essa régua de comunicação, ela tem que ser muito mais conversacional e humanizada, né? Ninguém quer conversar mais com robôs, ninguém quer conversar mais com, enfim, mensagens genéricas. Nós queremos ter uma conversa de gente para gente, humano para humano, né? Então, isso, na verdade, também influencia no tempo de resposta, né? Se você demora muito para atender o cliente, muito provavelmente vai gerar essa insegurança. Então, se você é rápido
tem uma conversa humanizada, né? E trabalha a todo momento para ter uma comunicação clara, transparente, e que gere expectativa, muito provavelmente você vai ter ótimos resultados de cliente. Ou seja, no sentido bem raiz, assim dizendo. Né? Se você considerar, por exemplo, que no Brasil já tem 2, 3 anos que o chat, né, 98% da população brasileira acessa o WhatsApp todos os dias. A população que tem acesso, claro, 98% da população que tem acesso à internet, WhatsApp todos os dias. Se você considerar que 80% das marcas ainda não vendem via chat, né, via WhatsApp, por exemplo, isso é muito estranho, né? Ou seja, o processo de digitalização que o Ivan colocou aí ele está sendo, na verdade, na marra, né? As empresas estão tendo que ir chave do dia para a noite. Foi o caso, por exemplo, que vende produtos de compra casa e eles nunca venderam via WhatsApp, em 2 semanas eles tiveram que vender WhatsApp. E é interessante, porque são muitos aprendizados. Quando você do dia para a noite vira tão importante de uma penetração tão igual o WhatsApp, né? e chat, no modo geral. E, por outro lado, as redes sociais têm cumprido um papel muito importante para o marketing digital focado em retenção. Né? Quando a gente fala de social selling, né, ou seja, de vendas através de redes sociais, e também muito mais do que isso, né, a visibilidade da marca, né, as pessoas estão em casa com o dispositivo na mão, então elas acabam acessando muito mais, né, o grau de engajamento. Então, o poder das redes sociais é super importante. Prova disso, 80% das pessoas têm uma nova marca, ou seja, você tem um potencial muito grande, né, além de conhecer, é claro, comunicar com seus clientes, atuar com muita precisão e velocidade também. Legal, pessoal. Olhando um pouquinho para a manutenção da base de clientes agora, tá? O que os consumidores, né, estão esperando da minha empresa nesse novo momento que a gente está vivendo aí? Legal. Quer começar essa aí, Tomás? Pode falar, se quiser, pode falar. Beleza. Assim, o primeiro, acho que eu até comentei ali um pouquinho, acho que o primeiro ponto é entender que aumentou o consumo de uma forma digital, né? Então, eu vejo que tem muitas empresas se posicionando ou criando coisas para estar nesse meio. Então, assim, não que elas já não estivessem antes de alguma forma, né? Mesmo quem não fazia nada digitalmente, ele já estava digital, né? Então ele já estava lá com registro no Google, já tinha comentários sobre a empresa. A questão é que a empresa não tinha consciência disso, ela não tinha domínio e não fazia ações sobre isso. Agora virou mandatório. Então eu vejo que o consumidor ele está mais digital. Então para mim é muito curioso, por exemplo, estar fazendo uma call com a minha avó, por exemplo, que era uma coisa que acontecia, ela está, enfim, está acessando o WhatsApp, está acessando outras ferramentas aí digitais para entrar em contato. E também isso, agora, nesse contexto onde a gente não consegue se locomover, né, por conta de estar em quarentena e tudo mais, então a gente precisa fazer digital. Eu vi bancos, né, por exemplo, flexibilizando uma série de documentos que antes precisava ser feito registro em cartório e precisava ser feito com carimbo, e assim, uma série de burocracias, né? O Brasil é o país do cartório e carimbo. Então, agora fazendo uma forma digital, usando desde certificações digitais e coisas nesse sentido, assinaturas digitais, que era uma coisa que antes você não via. Então, isso traz toda uma forma diferente de você observar as coisas, né? Desde o ponto de vista de que as pessoas elas estão nas suas casas, né? Então isso cria uma relação diferente dela com a sua própria casa. Então antes muitas vezes ficava trabalhando o dia inteiro e, sei lá, ia para academia, chegava em casa de noite e ia descansar. Ou então ia cuidar dos filhos e ia descansar. Agora você tem uma relação diferente, porque você precisa transformar a sua casa num ambiente de aconchego, vamos dizer assim, né? Tu tem uma perspectiva, né, um mindset diferente sobre aquele mesmo ambiente que você já vivia.
Então isso traz hábitos de consumo diferente, né? A digitalização, a forma como a gente percebe as coisas. Então, e aí de novo, né, reforçando que a experiência do cliente é essencial para isso, né? Então, eu vou olhar para um consumo de um produto, né? Então hoje, por exemplo, se alguém está olhando para um consumo de um software, eu consigo acessar em 1 hora uns 5 a 10 softwares diferentes que fazem aquilo, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Eu consigo testar, ver qual que é o mais fácil, né, de utilizar, aquele que eu vou conseguir extrair valor mais rápido, ou que vai me atender, né, os problemas que eu tenho. Eu consigo ver reviews dele na internet, eu consigo perguntar num grupo do WhatsApp se alguém já utilizou e se recomenda. Então, assim, eu tenho acesso a uma quantidade de informações que vão me ajudar a balizar minha decisão. Então, esse processo só tende a se intensificar agora, nesse momento. Então, a gente já está vendo, tanto nos Estados Unidos quanto os dados do Brasil, a quantidade de volume de vendas em e-commerce, né? A gente atende as principais plataformas de e-commerce do Brasil, a gente está vendo o volume, né, que eles estão tendo de usuários, né? A gente cadastrando para criar, desde para criar lojas e começar a vender online para gerar uma renda que antes não existia, quanto os consumidores entrando para consumir esses produtos que antes eles não tinham esse hábito. Então antes tinha uma barreira, tinha a barreira do medo, de será que vai dar certo, será que vão clonar meu cartão, ou qualquer coisa assim. Então isso são novos padrões e novas formas de enxergar o consumo de uma forma diferenciada. Então, para mim, acho que esses são os pontos assim, a se destacar em forma de consumir. Bom, eu acho que o vídeo do Tomás está meio travado aqui, né? Mas vamos lá. Eu queria aproveitar que a gente está falando aí sobre essa parte de estratégias de marketing digital para reter clientes e que os consumidores de fato estão esperando da minha empresa também, para chamar uma convidada aqui que vai ajudar a gente a entender como fazer isso um pouquinho melhor na prática. Então, eu quero chamar a Larissa Oliveira, que trabalha aqui no time de Customer Success da Resultados Digitais, que vai trazer algumas dicas de funcionalidades básicas aí que ajudam a colocar tudo isso que a gente tem conversado aqui em prática. Bem-vinda, Lari. Oi, João. Oi, pessoal. Gente, o conteúdo tá muito legal, eu tô curtindo muito daqui, espero que vocês estejam curtindo também. Muito prazer, meu nome é Larissa Oliveira, eu atuo na área de sucesso do cliente aqui na Resultados Digitais, então a minha rotina consiste em basicamente realizar reuniões com a minha carteira com foco em planejamento e otimização de campanhas de marketing digital. Hoje eu estou aqui, como o João bem falou, para conversar com vocês sobre como melhorar uma estratégia de relacionamento de e-mails, um relacionamento via e-mail marketing ou via automação com a nossa lista de leads. Quando eu trago esse ponto de relacionamento para minha carteira, eu gosto de trazer até os diferentes focos que um relacionamento pode ter. A gente pode estipular um relacionamento com leads com foco em conversão, então com foco em fazer com que os leads virem de topo para meio de funil, de meio para fundo de funil e de fundo de funil ali virem clientes, né? A gente leva para o comercial. Talvez até com foco em oportunidades perdidas. Então, eu levei um contato para o comercial, esse contato voltou, a proposta foi rejeitada, mas eu consigo ainda trabalhar uma nutrição para que ele vire uma oportunidade novamente e vá para o comercial de novo, com essa possibilidade aí de virar o nosso cliente. Então, eu tenho alguns exemplos de relacionamento com foco em conversão e eu tenho também relacionamento com foco em retenção. Eu posso trabalhar um relacionamento, por exemplo, só para a minha base de clientes, para que eles fiquem sempre a par das novidades da minha marca ou da minha empresa, para que eu possa criar uma automação ou até um disparo de e-mail para coletar depoimentos ou para coletar feedback de como foi a experiência e sim direcionar para o time de atendimento. Então, eu tenho esses diferentes focos de campanhas, né, de ações de relacionamento com leads, conversão e retenção. E como eu posso criar esses relacionamentos, né? Para isso eu quero passar aqui por algumas boas práticas rápidas com vocês e quero até mostrar alguns exemplos de campanhas de relacionamento. Gente, para isso eu vou usar a minha conta teste de RD Station Marketing e faço convite de que você faça o seu trial também de RD para que você execute essas ações comigo aqui rapidinho. É só clicar aqui no botão aqui embaixo, saiba mais, para que você crie o seu trial e tem aí 10 dias gratuitos de RD e que você execute essas ações já comigo de uma vez, beleza? Vou compartilhar minha tela. Bom, então estou aqui com a minha conta do RD. Espero que vocês já estejam vendo a minha tela.
Bom, então estou com a minha conta do RD, eu quero estruturar um relacionamento com os meus leads. Eu posso estruturar um relacionamento para toda a minha base de leads, então, por exemplo, eu posso disparar um e-mail para todo mundo que eu tenho hoje na minha base de leads. Mas a minha sugestão aqui, o que eu entro como boa prática, é que você direcione, é que você segmente a sua base para que seja possível, por exemplo, trabalhar uma automação só com leads novos, só com leads recentes e trabalhar de forma diferente com leads mais antigos. Por exemplo, o pessoal que entrou em 2018, eu posso trabalhar de forma diferente, porque eles conhecem a minha marca há mais tempo do que o pessoal que entrou agora nesse mês. Então, eu posso trabalhar de forma diferente por perfil, por interesse. Então, por exemplo, a pessoa ela tem interesse em um assunto principal. Eu posso trabalhar uma nutrição só com foco no que esse grupo tem de interesse. Assim eu consigo direcionar uma comunicação que se relaciona muito mais com o foco desse grupo de leads. Como eu crio essas segmentações? Eu estou aqui no meu RD, cliquei em relacionar e segmentação de leads, e eu tenho essa possibilidade de criar segmentações. Então ele pergunta aqui, qual o nome da minha segmentação? Deixar um nome de teste, uma vez que os dados do lead, a data de criação é antes de, por exemplo, janeiro, foi criado antes de 2020, eu posso direcionar de uma forma diferente. Assim como o campo cargo contém gerente. Para todos os gerentes eu posso trabalhar uma comunicação com foco mais para público decisor. Para todo mundo que é analista, eu posso trabalhar uma comunicação para público mais influenciador. Assim como eu posso trabalhar e criar uma segmentação. Vocês lembram que a gente falou de lead tracking lá atrás? Então aqui, vocês estão vendo que tem uma ação aqui de lead tracking. Eu posso criar, por exemplo, para todo mundo que visitou a minha página de planos e preços. Esse aqui é o exemplo que eu quero fazer com vocês hoje. Então, por exemplo, criei aqui, já salvei a minha segmentação de todo mundo que acessou a minha página de orçamento ou de planos e preços. Clico aqui em automação, porque eu quero criar uma estratégia só para esse pessoal. Eu vou criar um fluxo. O fluxo ele vai perguntar o título, né, como vai aparecer no RD. Eu vou deixar aqui página, orçamento. E aí o que eu quero fazer nessa estratégia? Todo mundo que visitou minha página de planos e preços, eu quero verificar se a pessoa é cliente ou não. Eu vou direcionar uma oferta só para quem não é cliente ainda. E aí eu direciono uma oferta. E aí se a pessoa não clicou na minha oferta, eu direciono uma um pouco mais agressiva. Como eu posso fazer isso? Primeiro, eu tenho que selecionar um critério de entrada. O meu critério é todo mundo que entrou na lista de segmentação e a lista que eu criei, por exemplo, de acessou a página de orçamento. Vocês lembram que eu comentei que eu não quero direcionar para cliente? Porque quem já é meu cliente, eu não quero que ele saiba que eu estou fazendo uma oferta diferenciada. Então, eu posso dividir caminho aqui, por exemplo, por segmentação e falar, olha, todo mundo que for o meu cliente, que estiver aqui na minha lista de clientes, eu não vou direcionar a oferta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou notificar o e-mail do time de atendimento, eu vou deixar aqui @teste, tá? Mas eu notifico o e-mail do time de atendimento para que eles possam entrar em contato com essa pessoa falando, olha, você tem interesse em algum upgrade, em alguma negociação de plano, de preço? Por favor, a gente faz a negociação aqui agora. E aí, para quem não é o meu cliente, aqui para o caminho do não, aí sim eu direciono, por exemplo, essa ação de enviar e-mail, aqui é só clicar e arrastar, tá? Para o mais. Então eu envio o e-mail de uma oferta, e aí depois de alguns dias, então eu posso aqui esperar, por exemplo, 3 dias, e eu quero verificar. A pessoa, ela clicou ou ela não clicou no link que eu acabei de enviar, no link que eu enviei 3 dias antes, com uma oferta. Eu aqui divido o caminho por e-mail do fluxo, e aí, se a pessoa clicou na minha oferta 1, então quer dizer que ela já converteu, e se ela não engajou na minha oferta 1, eu quero fazer uma oferta um pouco mais agressiva. Eu envio um e-mail com a oferta 2. Gente, um ponto legal é que uma vez que essa automação estiver criada, se eu clicar aqui em salvar e ativar, ele vai executar essa ação de forma automática. Então, todo mundo que acessar minha página de planos e preços e que não for o meu cliente, eu vou enviar uma oferta, e se a pessoa, depois de 3 dias, não clicar no link da minha oferta 1, eu vou enviar uma oferta mais agressiva. Assim como eu fiz com esse ponto, já utilizando o lead tracking, eu posso fazer para todo mundo que converteu numa landing page de topo de funil, eu envio um e-mail de topo de funil, espero alguns dias, envio um outro e-mail, espero alguns dias e vou nutrindo essa pessoa para que ela vire ele e-mail de funil e para que depois ela converta com a gente. Gente, um último ponto que eu quero mostrar para vocês, cliquei aqui em relacionar e-mail,
que eu quero mostrar essas possibilidades de criação de e-mails. Eu deixei aqui que eu sou do segmento de turismo e lazer, então o RD já me sugeriu aqui alguns templates, é um ponto bem legal, a gente tem essa sugestão, mas eu posso colocar aqui até templates temáticos, por exemplo. Eu vou pegar um template que eu tenho, vou escolher, por exemplo, Dia das Mães. E eu vou usar um e-mail marketing. No caso, se eu criar um modelo para fluxo de automação, vai ser um modelo como aquele de oferta. Aqui eu quero e-mail marketing porque é o disparo único, é um disparo de Dia das Mães que eu quero executar. O RD ele tem essa possibilidade de flexibilizar o template do e-mail. Então, ele já traz aqui um template. Eu não gostei desse campo de imagem. Eu quero apagar, eu quero que fique só texto, eu quero adicionar um botão antes do texto. Eu quero adicionar uma imagem entre o botão e o texto. Então, eu clico aqui e arrasto para soltar e para clicar minha imagem. Eu quero editar o meu conteúdo. Edito aqui. Escolho o assunto do e-mail, assunto. E aí ele pergunta para quem você quer direcionar esse e-mail, para quem a gente vai disparar esse e-mail. A gente vai disparar para a base toda? Tem essa possibilidade, por exemplo, uma newsletter, por exemplo, um e-mail de data comemorativa, ou eu posso direcionar também para algumas segmentações. Por exemplo, todo mundo que se relaciona com o assunto que eu comentei nesse e-mail, eu direciono só para essa lista de leads. E aí sim eu consigo fazer esse contato aí cada vez mais segmentado. Gente, falei rapidinho, espero ter ajudado, espero que essas dicas aí tenham ajudado alguém. Vou passar agora a bola para o João de novo com os novos convidados. Faço novamente convite para que você teste gratuitamente o RD Station Marketing clicando aqui no Saiba Mais. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Legal. Bom, os fluxos de nutrição automatizados aí são muito importantes para fazer todo esse trabalho que a gente está conversando. E voltando à pergunta, enquanto o vídeo do Tomás ali está fora, eu vou conversando contigo. Vamos fazendo assim, Ivan? Pode ser, vamos embora. Legal. Qual a melhor maneira aí de a gente aumentar o engajamento desse público, né, da nossa base? Como é que tem alguma ação específica que vocês já estão realizando aí na empresa de vocês e que você recomenda? Legal. Eu acredito que é uma série de ações que a empresa deve pensar para aumentar o engajamento dos clientes. Então, o primeiro é entender, assim, se você não mensura aquilo, você não tem como controlar, você não tem como gerir, né? Então, acho que o primeiro passo é entender o que a empresa hoje está fazendo quanto a engajamento. Assim, é impressionante o quanto as empresas têm conhecimento sobre o que acontece no seu marketing, o que acontece em vendas. Agora, quando cai no uso do produto, que é uma coisa que ela desenvolveu, que é propriedade dela, ela não tem conhecimento. A grande maioria das empresas não tem o conhecimento claro sobre como que seus clientes estão usando o seu produto, ou como é que é a jornada que eles percorrem, ou se essa jornada está sendo percorrida da forma como a empresa projetou, se é que projetou. Então, eu digo que é aquela pessoa que vai na academia, treina braço, treina peito, é toda bombada, mas quando você olha para as pernas é fininha, né? Então, nunca treinou. Então, fica um negócio muito desequilibrado. Então, você vê uma bazuca no marketing vendas, você vê um TACAP quando você fala de Customer Experience e Customer Success. Isso, obviamente que isso se traduz para as empresas que utilizam modelos Trial, Freemium, você se traduz em uma conversão menor. Para as empresas que trabalham ou não com esse modelo Trial Freemium, você vai ver uma retenção menor. E aí a empresa, ela não sabe por que o churn dela vai aumentar. Ela não sabe por que o cliente está reclamando, ou por que tem tanto chamado de suporte, ou por que ele tem uma equipe que é mais do que a metade da empresa toda só para responder chamados de dúvida. É porque ele não trabalha a experiência do cliente. Hoje vem mudando isso, né? Acho que se pegar, talvez, anos atrás ali era... todo mundo se falava, né, que a experiência do cliente é a batalha do século XXI. Se falava que, acho que em torno de 80%, né, a Gartner falou, de que as empresas iam investir nos próximos anos em Customer Experience. Então se falava muito, mas era uma coisa que, né, os gestores entendiam, mas quando eles voltavam para a mesa, para vamos decidir o que a gente precisa fazer, os investimentos sempre se viravam para os mesmos aspectos, que é para
marketing, vendas, e vamos gerar conversão, e vamos gerar novos clientes, porque ganhar base é o mais importante. E agora, cada vez mais, né, as empresas e os gestores estão entendendo que, cara, que se não tiver entrega de valor, o cliente ele vai cancelar, ele vai para outro concorrente. Então, o primeiro ponto é você entender que isso é importante, o segundo é você mensurar como é que está sendo feito hoje. Então, qual que é a jornada que o cliente percorre hoje? Como que ele utiliza o teu produto? Quais são as páginas mais acessadas? O que ele está mais consumindo do teu produto? Com que periodicidade? Com que frequência? Ele está fazendo as ações básicas para ele atingir valor ou não? Como é que está sendo, se for mensurar, né, pesquisa de satisfação, né, é alta, é baixa, ele é um promotor, ele é um detrator, ele é neutro? Como é que é essa régua de comunicação com ele? O que ele está falando em termos de experiência do cliente que está prejudicando a experiência que ele tem? Como é que isso pode ser melhor? Então, se você não tem esses dados, se não tem essas informações, não tem como você agir de uma forma assertiva. E o que a gente vê que as empresas fazem né, ir lá com o TACAP na mão, uma coisa totalmente sem ferramentas, despreparados, e eles ficam basicamente numa regra de relacionamento via conversa de CSM ou CXM ou de atendente, ou seja lá como for o nome que a empresa denomine, tentando falar com o máximo de clientes e fazer cobertura de base. Eu acho que esse relacionamento é importante, mas ele não pode ser único. Existem formas muito mais inteligentes de você fazer isso em massa, melhorar a experiência que o cliente tem, e isso a maioria das empresas não faz. Ela prefere investir X mil a mais em marketing e vendas para gerar mais clientes do que investir essa mesma quantidade na experiência do cliente. E o que acontece na prática é que ela vê os seus clientes abandonando o produto, seja por um concorrente ou seja por não ter extraído valor. Isso é uma consequência, né? Então, uma hora a conta vai vir. Mensurou como é que está a experiência via pesquisa de satisfação, ferramentas de mensuração de uso de produto e etc., né, a Compass trabalha com isso, né, então eu posso falar com propriedade sobre esses pontos. Após isso, ela vai começar a entender onde estão os pontos, onde é que estão os gaps, para ela conseguir agir sobre eles. Então, quais são os pontos onde o cliente está abandonando a jornada? Quais são as regras de comunicação? Então, precisa ser, primeiro, identificada a jornada, e eu recomendo identificar isso de uma forma simples, né? Tem empresas que fazem um projeto robusto, assim, que dura 3, 6 meses para mapeamento da jornada. Já é uma empresa que colocou numa parede inteira assim, a jornada do cliente, passou um mês e aquilo estava obsoleto, tinha detalhe demais. Qualquer coisa que se mudava dentro da jornada, ela ficava atrasada, ficava desatualizada. Então isso não funciona, ela precisa ser feita de uma forma mais macro no âmbito da entrega de valor. E lembrando que toda vez que o produto mudar, a definição de sucesso vai mudar. Então essa jornada, ela de fato precisa ser manejada, precisa ser revista de uma forma constante. Então, entender que é importante, mensurar para entender o que eu preciso fazer, e aí agir de uma forma bem assertiva em cada um desses pontos para ver como eu engajo o meu cliente. Então, ele está recebendo aquele valor que eu projetei para ele receber do meu produto. Então, de que forma, com que frequência, ele está extraindo o máximo de valor do meu produto? Assim, só para você entender, uma média de mercado é que 80% dos usuários eles utilizam somente 20% das funcionalidades do produto. Então eu fico abismado em imaginar que a empresa está investindo uma quantidade enorme de tempo em desenvolvimento de produto e pesquisa e desenvolvimento, colocando design de UI, de UX, desenvolvedores e etc. para fazer um produto que a base de clientes não utiliza. Para mim isso não faz sentido. Quem acaba utilizando essas novas funcionalidades, as coisas que estão desenvolvidas, geralmente são os clientes novos, que daí o vendedor, ele vai lá e demonstra o valor, e aí a partir disso ele consegue perceber melhor. Então, é uma resposta um pouco mais ampla, assim, né, mas resumidamente, eu acho que são esses pontos. Legal, Ivan. Eu acho que 2 pontos que eu queria até destacar do que tu falou ali, para reforçar, assim, para todo mundo que está ouvindo, é o quanto é importante a gente ser lean nesse momento, porque é um momento de mudança muito rápido, então quanto mais você demorar para ter uma resposta sobre a jornada, mais você vai perder tempo com as mudanças que estão ocorrendo fora e totalmente distante do seu controle. E também mensurar, né? Se
assim, por mais que talvez você nem tenha começado a fazer de uma maneira que você esperava, ou nem tenha feito de uma maneira ideal, sempre dá para começar, né? Quem já começou antes vai poder ter muito mais base de comparação agora, mas quem não começou tem que entender que é muito importante que isso seja feito de fato, né? Ter esse olhar data-driven para como o meu público está interagindo, enfim, com minha ferramenta, com minha loja, ou até, enfim, como é o comportamento de compra dele, faz toda a diferença aí, né? Tomás, temos você de volta? Vamos ver aí. Olha, desculpa aí. A energia caiu aqui da rua inteira e a internet, não sei porque, ela voltou muito lenta. Eu estou no fast.com aqui, ela está com menos de 1 megabyte. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu tentar de novo. Tô te ouvindo Eu bem. estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Tá. A internet aqui é 200 megabytes, ela agora melhorou um pouco. Acho que todo mundo entende, né? Todo mundo meio que está vivendo um pouco disso também em algum nível. A gente estava falando aqui sobre como aumentar o engajamento de clientes, né? Como você melhora esse relacionamento e quais ações que vocês já estão realizando, por exemplo, aí na Track, que vocês estão conseguindo ver resultados e que poderiam indicar como exemplo também. Sobre engajamento. Vamos lá. Sobre engajamento, eu tenho um pouco sobre a necessidade de ter uma régua de comunicação super proativa, né? E também, na verdade, complementar essa régua com conteúdo e atividades educacionais, né? Então, a gente começou a fazer o extra mile, né? Ir além do óbvio. Nós começamos a entender que, de fato, a gente tem valor, e não somente da tecnologia, mas através de melhores práticas, cursos, através de treinamentos, através de mentorias e consultorias, né? Então, essa é uma das maneiras que nós, no caso, né, nós somos uma empresa que trabalha com outras empresas, de entregar valor para esse momento. Eu também venho dizendo sobre a necessidade da comunicação ela ser muito transparente. O momento ele requer também flexibilidade muito grande, né? Afinal, por exemplo, nós temos clientes, redes de shopping centers, né? Então, varejistas, empresas. Se você não é dessa empresa nesse momento, ou seja, não engaja com ele para atender a expectativa, operar quebrando uma parceria, né? Então, há uma necessidade de ter flexibilidade, uma dinâmica muito mais adequada, né, gente? Eu diria também que as redes sociais elas permitem, né, realizar um engajamento também mais confortável, não muito formal. Então você, enfim, os nossos clientes seguem as nossas marcas nas redes sociais. Gerar muita criatividade e trazer sites, né, super interessantes também através das redes sociais. Legal, Tomás. Bom, falando um pouquinho agora sobre conteúdos, né? Que tipo de conteúdo aí a gente pode produzir para os clientes agora, né? Que vai ajudar a garantir retenção e receita por mais tempo? Legal. Para mim, assim, todo o direcionamento do qual ela está, né? Então, retenção de clientes, redução de gastos. E aí, não tem como responder no âmbito de cada empresa, né? Como que vai ser isso? Mas eu acho que é muito mais trabalhar a escutatória, vamos dizer assim. Então, esse momento precisa estar muito próximo do cliente e ouvi-lo, tanto de uma forma, vamos dizer assim, automatizada, ou enfim, das ferramentas que tem de pesquisa de satisfação e tudo mais, mas principalmente de ligar para o cliente, fazer uma call com ele, fazer um grupo com clientes e ouvir quais são as dificuldades que eles estão enfrentando. Então, após crise, todas as empresas sofreram algum tipo de transformação. E isso, a cada dia, a cada semana, isso vai mudando.
vão vindo informações novas e elas vão aprendendo a como se adaptar dentro desse contexto. Então, se você não estiver próximo do cliente nesse momento, ouvindo o que ele tem a dizer, ouvindo quais são as necessidades dele, você não vai entender como criar um conteúdo de uma forma assertiva. Então, para mim, tem que ouvir ele, e assim, quando eu digo ouvir ele, não são as coisas rotineiras, ou somente as coisas rotineiras, né? Meu Inside Sales fala todo dia com os clientes, o meu time de CX fala todo dia com os clientes. Mas será que eles ouvem os clientes de fato? Será que há um canal para que essa informação flua, principalmente para as pessoas que têm o poder de decisão? Então, não adianta eu ter o analista de CX lá ouvindo o cliente, sendo que essa informação para no coordenador. Não vai para o gerente, não vai para o diretor, enfim, não vai para o CEO. Cara, tem que ser próximo do cliente, né? Eu recomendo que o CEO da empresa, que os diretores, mesmo que não sejam de CX, eles falem com os clientes para entender, cara, qual que é o teu maior desafio nesse momento? O que você está trabalhando com relação à retenção de clientes? O que você está trabalhando com relação à redução de custos? Então, se você não está fazendo isso, fatalmente você vai estar criando algo que ou está desatualizado, ou que é com base em percepção, e a tua percepção até pode ser boa, mas ela pode ser menos assertiva. Então, a gente fez esse trabalho, né? Dentro da Compass, né, compartilhando uma experiência nossa, a gente fez um dia de hackathon, uma espécie de um hackathon com a empresa toda, e eu coloquei 100% da empresa para falar com clientes. Todas as pessoas ligaram para clientes e ouviram o que eles tinham para dizer. Não tinha como fazer a gente virar o barco e ajustar o que a Compass está fazendo sem esse contato com o cliente. Então, cada time, né, estruturou uma pesquisa de acordo com cada tema, e aí elas foram entrevistar os clientes, foram falar com os clientes, foram ouvir o que eles tinham a dizer. Tudo online, obviamente, né, por motivo de quarentena. E aí, com isso, ficou muito claro. Hoje, a partir desse momento que foi lá em abril, ficou claro o que a gente precisava fazer em termos de produto, em termos de conteúdo, em vários aspectos o que a gente precisava fazer. Então, para mim, esse é o trabalho que precisa ser feito e aí, dali decompor o que a empresa vai fazer em qual formato, né? Então, tinham vários formatos que antes de crise faziam sentido que talvez agora façam menos. Então, podcast faz sentido nesse momento, onde as pessoas não estão no trânsito? Talvez faça, porque elas estão limpando a casa e estão ouvindo podcast. Então, pode fazer sentido? Será que elas vão consumir um conteúdo em vídeo? Será que elas vão consumir um artigo escrito? Será que elas têm essa paciência para ver um e-book? Não sei. Então, só o teu cliente vai poder te responder isso. Então, sobre o conteúdo, o principal ponto é que nós vivenciamos uma avalanche de conteúdos relacionados de todos os mercados, né, relacionados à Covid, né? Então, o que acontece? Essa fase ela já deve ser superada. A gente não adianta mais eu falar como gerir crises durante o Covid, etc. Isso todo mundo já falou e a gente vivenciou essa avalanche. O principal ponto é que o conteúdo ele tem que ser verticalizado e ao mesmo tempo contextualizado. A gente não pode, é claro, pressupor que não existe crise. E isso, enfim, a gente tem que entender de uma forma bem humana e próxima, afinal a gente está sofrendo ainda com isso, mas na prática a gente precisa de ter essa verticalização e a contextualização. O segundo ponto é que quando a gente fala de comportamento, né, nós falamos de comportamento, nós temos 3 tipos de lições, vamos dizer assim. As lições de bloqueio, ou seja, nós tivemos o nosso negócio travado, nós tivemos problemas em virtude disso. Nós temos também conteúdos relacionados a tendências rápidas de aceleração. Quando a gente fala de growth, né, crescimento, tem tudo a ver. Então, trabalhar com conteúdos relacionados a tendências rápidas de aceleração. E conteúdos também relacionados ao fim de uma era, ou seja, tem empresas que estão se recompondo do zero, né? E terão que se reinventar literalmente, trazer bastante inovação. Então, esses 3 tipos de conteúdo, eles ajudam a fazer o quê? A reequipar os negócios. Retool, né? Ou seja, reequipar. Essa reequipagem que é o momento importante, ou seja, de como eu que perdi um pouquinho de faturamento, vou recompor com rápido crescimento, como eu que estou completamente afetado, vou tomar o rumo do meu negócio, né? Então é nesse sentido que a gente tem pensado o conteúdo.
Legal. E agora pensando em revenda aí, né? A gente falou até agora sobre muita questão relacionada à retenção, etc. Mas também você trabalhar a base, você pode ter boas oportunidades para gerar revenda ou até upsell, cross-sell de soluções das empresas, né? Que, por exemplo, vocês atendem. Tem alguma ação específica que vocês consideram aí que ajude a gerar mais revendas pelos clientes? Vamos começar por você, Ivan. Legal, boa. Cara, a primeira coisa, eu acho que é muito difícil tu pensar em revender ou fazer upsell de um cliente que não teve uma boa experiência. Então, para mim, quando chegar esse momento, chega a hora da verdade, tu vai entender se você realmente entregou valor para ele ou não. Então é muito difícil você chegar no cenário, né, de, sei lá, o cliente ele já é cliente há 1 ano, 6 meses, e aí a empresa lança um novo produto, lança uma inovação, né, tem muita empresa lançando inovação agora, estava previsto para mês lá na frente, correram para fazer novos lançamentos, então a gente está vendo essa movimentação dos nossos clientes, né, tem muita gente lançando inovação. Não adianta, assim, ó, você esperar que toda a perspectiva do cliente vai mudar e que todo o histórico que teve com aquele cliente vai mudar do dia para a noite. Então as empresas, elas vão colher, em termos de resultado, a experiência que elas entregaram no passado. Vão colher hoje o resultado que elas plantaram lá no passado. Então, para mim, esse é o primeiro ponto, entender como é que vale a pena, né, as empresas entenderem como é que aquelas safras de clientes ali do passado, que experiência elas tiveram. Tiveram experiências ruins, a probabilidade de fazer upsell e fazer uma revenda é muito menor, simplesmente isso. Agora, o outro ponto, essas inovações que estão sendo lançadas, elas vão contribuir para que se busque entregar mais valor. Pensando nesse aspecto, né, pensando em lançando novos módulos, ou novas funcionalidades, ou mesmo novos produtos inteiros, não pode ser deixado de lado a experiência do cliente, né? Como eu já falei, se o cliente não usar o produto, ele não vai comprar ou não vai continuar comprando. Então, a gente está vendo que essas inovações que estão sendo lançadas, boa parte enfim, várias empresas que a gente está acompanhando, elas já estão com esse mindset de que, cara, agora é um cenário de crise e eu preciso que o cliente utilize esse produto. Então, a Compass ela atua diretamente com isso, né, fazendo todo o processo de user onboarding ou user engagement, né, ajudando o cliente a extrair valor o mais rápido possível. Então, por isso que eu estou próximo, né, dessa onda aí, tanto de digitalização, que ela impulsiona muito isso, quanto esse contato, né, do primeiro cliente. Então, lembrando que todo esse processo de engajamento ou de onboarding, etc., ele não acontece só no primeiro contato. Ele acontece de uma forma contínua. Então, toda hora a empresa ou está lançando modificações, ou está lançando melhorias, ou está lançando novos produtos, e esses novos produtos precisam ser feitos toda a tratativa, né, todo o design da experiência do cliente. Então, mesmo partes que já existem no produto, mas os clientes não utilizam, precisa ser repensado esse design da experiência. Então, como é que isso está sendo tratado? Agora também tem que entender o que o cliente percebe como valor, né? De novo, vai lá de ouvir o cliente e falar, cara, o que para ti é importante agora, né? Então, aqui dentro da Compass a gente viu que tinha muito a ver com retenção de clientes e redução de custos, né? E aí tinha, enfim, várias coisas que a gente faz que contribuem para isso. Como é que eu alinho a minha comunicação dentro desse novo aspecto? Quais são as partes do meu produto que ressaltam isso? Então, vou trazer um exemplo. Tinha coisas que, talvez antes da crise, uma parte do seu produto era essencial. Assim, o cliente falava, cara, isso aqui é super importante, eu utilizo isso aqui todos os dias. E agora, talvez ele olhe dentro desse cenário econômico e fale, cara, esquece isso aqui não é importante para mim agora, eu estou focado nesse outra coisa aqui. Então, se a empresa não entende esse movimento, ela vai ficar para trás, porque o cliente dela vai migrar para alguém que faça aquilo que ela está olhando agora melhor e que seja um custo menor. Então, tem possibilidade de expansão, né? A gente está vendo clientes aqui, nós, por exemplo, triplicando, triplicando receita conosco, triplicando o consumo do uso do nosso produto nesse cenário. Então isso é super positivo, a gente fica feliz pra caramba com isso. E a gente só faz isso entendendo ele, né? Entendendo como é que a gente encaixa isso nesse novo contexto. Então isso é importante. A forma de tratar isso, de novo, é de ouvir o cliente.
Legal. O que o Ivan disse é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de brainstorm do design de serviço, nós temos que, na verdade, interromper ou seja, o modo padrão, o status quo, e a gente começar a escalar novas ideias com passos curtos, sabe? Diariamente nós temos que ter evoluções para fazer reajustes no seu modelo de negócio. Se você pegar até grandes companhias, né, como, por exemplo, a Ambev, ela se viu obrigada a sair do seu core business, né, do seu negócio principal. Por quê? Enfim, ela precisava de atuar de outras maneiras para o quê? Para ajudar pessoas e também a comunidade, né? Então, esse brainstorm, né, ou seja, revisitar de fato qual é o valor que você está entregando, faz com que você aumente o seu faturamento. Muitas empresas tiveram que experimentar o desconhecido, né? Tiveram que sair do seu modelo tradicional e ver se o seu produto era aplicável a outro tipo de dor, a outro tipo de necessidade, né? E é interessante porque você flexibilizando, né, o seu negócio principal, o seu core business, você pode achar um novo nicho de mercado, né? Nós também observamos um crescimento de várias empresas, nossos clientes, aumentando o seu consumo de pesquisas que nós fazemos, aumentando o consumo de traqueamento de informações, porque elas enxergaram nichos diferentes que não estavam sendo observados e que agora, por uma obrigação, tiveram essa necessidade de remodelar o seu rumo, né? Então é basicamente isso. Sim. Eu posso só fazer um complemento que acho que vale a pena comentar também, que que tem muitas empresas que fazem muito consumo de produtos de fora do Brasil. E com o dólar a quase R$6, cara, ficou extremamente caro. Além disso, é uma variável, né? O dólar está oscilando para cima e para baixo a todo momento. Então, teve empresas lá que fizeram a contratação numa empresa americana, por exemplo, quando o dólar estava R$3, hoje está o dobro do preço. Então, existe uma oportunidade muito grande para as empresas brasileiras de trabalharem os seus produtos para adequar essa nova realidade e criar algo que vai impulsionar a economia do Brasil também, criando produtos, né, fazendo com que o dinheiro fique aqui, né, não vá para empresas americanas, europeias, né, ela fica aqui. A gente tem a capacidade de produzir tecnologia, inovação e conteúdo de qualidade para as empresas, não só no Brasil, mas para o mundo, assim como um todo. Então, isso é uma oportunidade, e essa oportunidade está aqui agora, né? Então, se a gente conseguir se adaptar, com certeza vai surgir a oportunidade de revenda ou de upsell, de coisas que antes não tinham, porque as empresas agora estão olhando, como eu falei ali, para a redução de custos e para a eficiência. Se existe uma empresa brasileira que faz isso com uma eficiência igual ou melhor e que trabalha num custo menor pelo fato de estar em reais, isso é uma vantagem competitiva, isso aparece em termos de oportunidades aí para nós. Uma super dica mesmo, Ivan. Bom, gente, a gente está aqui caminhando para o final. Eu queria deixar o espaço aí para vocês se despedirem, falarem um pouquinho mais sobre as empresas de vocês, serviços também que podem aí agregar para quem está nos assistindo. E uma dica final, enfim, que vocês queiram deixar, algo imprescindível que as pessoas tenham que fazer aí para poder ter melhores resultados em cima do que a gente está conversando. Vamos começar por você, Tomás. Legal. Obrigado pelo convite novamente. E contem sempre comigo e com a Track, né, para fazer o monitoramento de indicadores de experiência do cliente através de canais digitais, ao vivo, né? Então, hoje a gente atua com várias verticais de empresas de todos os tamanhos, e é muito legal, né, ver o valor que a gente entrega, principalmente nos momentos de crise, né? Nós observamos grandes consultorias do mundo inteiro falando que a grande saída para e sempre foi, né, não é nenhum mistério, a grande saída para um retrocesso econômico é investir na qualidade, é investir na satisfação dos clientes, né, na lealdade dos clientes. Então, assim, nunca é demais, né, e a gente sabe muito bem, nós estamos vivendo uma era centrada no cliente, cada vez mais as empresas querem ajudar as pessoas com muito mais, enfim, humanização. Quando a gente fala de humanização,
eu acho que é até um bom momento, né, para nós entendermos de fato se nós estamos entregando o que nós prometemos, né, e mais do que isso, entendendo se há uma necessidade de preencher melhor, né, completar melhor a nossa proposta inicial. Porque é o momento agora de reforçar, né, a qualidade, reforçar os valores, reforçar a experiência do cliente. É o momento de investir, aprender, compartilhar, dar voz ao cliente, né, garantir experiências fluídas, experiências agradáveis, garantindo o quê? O super bem-estar das pessoas, né. A gente, enfim, essa transformação fez com que a era da segurança, no sentido de era de segurança de bem-estar, tá? Fez com que as empresas que estão atuando para o super bem-estar das pessoas está conseguindo driblar, né, essa insegurança, esse burnout, essa tensão, né? Então, se você trabalhar para garantir o super bem-estar, tranquilidade, gerar boas perspectivas, ter muita transparência, falar a verdade, né, cumprir com o que você prometeu, eu acho que é um caminho, assim, uma estrutura, são boas virtudes de um negócio, tá bom? Basicamente isso. Boa. O que eu observo assim, provavelmente as pessoas que estão vendo esse webinar, eu acredito que a grande maioria deve ser profissionais voltados à experiência do cliente, né? Ou são analistas, ou coordenadores, ou gerentes de experiência do cliente, ou sucesso do cliente. E isso me deixa preocupado porque não só essas pessoas precisam ver esse webinar, mas ou conteúdos como esse, mas os seus gestores precisam ver isso, os diretores, os CEOs, os fundadores da empresa precisam entender que a experiência do cliente é um pilar principal, um pilar tão importante quanto marketing, quanto vendas, para a sua empresa. E não só porque é bonito, porque a experiência do cliente é legal, mas porque traz resultado. Traz mais venda, traz mais indicação, traz mais retenção. Então, se você está vendo esse webinar, você tem uma missão aí de colocar isso na cabeça dos fundadores, dos diretores, enfim, do corpo executivo, que isso é prioridade, tem que ser prioridade, porque se eles não entenderem isso agora, é onde eles mais vão sofrer. Então, para mim, essa mensagem principal, eu vejo aqui dos nossos clientes como que eles estão tratando com essa, e o quanto que eles estão sofrendo muitas vezes por não ter investido nisso antes. Então agora cada CEO, CFO está lá com uma lista de produtos que eles investem e está vendo o que eles vão cortar, o que eles vão manter. Se já não fizeram isso, né? Então, se a empresa de vocês não está entregando valor, ou entrega parcialmente, ou a experiência não é boa, a probabilidade de você ser riscado dessa lista é muito grande. Então, cada vez mais, acho que uma mudança significativa de mindset vai ser realmente entender que a experiência do cliente não é só um papo bonito, que é legal fazer, mas é uma coisa estratégica e que traz resultado. Então, obviamente que, para mim, esse é o principal ponto. Se, obviamente, a Compass puder ajudar nesse contexto, ficar bem feliz, né? Só acessar compass.io, que a gente vai contribuir principalmente para a parte de engajamento do cliente, para a parte de receber o cliente, conseguir entregar o valor mais rápido possível por meio do onboarding, por meio de pesquisa de satisfação e também por meio da análise do uso do produto, né? Que a gente entende que isso é essencial. E é essencialíssimo agora, principalmente nesse cenário onde os usuários, né, as pessoas, elas têm o poder e elas têm uma quantidade de gama de opções muito grande, das quais quem entregar mais valor, entregar mais experiência vão ser os vencedores. Legal. Bom, pessoal, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu, assim como acredito que o pessoal de casa também, tive vários insights aqui, até anotei algumas coisas enquanto eu estava ouvindo vocês, quero levar para o nosso time. Bom, para quem está aí nos assistindo, eu também deixo como dica final acompanhar os conteúdos que a gente tem produzido. Aí a gente tem muita coisa nova saindo, muito dentro dessa nova realidade, algumas coisas um pouquinho mais antigas, mas que podem ajudar vocês também bastante nesse momento. Uma super dica que eu deixo é um conteúdo que se chama Guia para Fidelizar Clientes com Marketing Digital, tá? Até vou deixar o link, pedir para o pessoal deixar o link aqui do lado. Vocês já podem ver algumas ações
para colocar em prática muito do que a gente disse. Para fechar, eu só reforço aí, caso você queira fazer um teste gratuito da RD Station Marketing ou da RD Station CRM, você pode conversar com o nosso bot, interagir com ele ali, que você vai ter todos os passos para fazer isso. Beleza? Foi ótimo estar aqui com vocês, espero que contribua bastante para esse momento que a gente está vivendo e até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Valeu, pessoal. Criar fluxos de automação. Prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas. Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e... ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar.